Pessoal, voltando aqui, né? O que eu havia explicado para vocês, as características da fábula, né? E a importância que se dava à lição de moral, aqui ó, do lado, fala da importância que era dada a. Deixa eu aumentar um pouco aqui para vocês. Pronto. A importância que se dava à lição de moral das fábulas, ela era tamanha que os copistas da Idade Média costumavam escrevê-las com letras vermelhas ou douradas, enquanto o texto era preto, isso para deixar em destaque, né? Pessoal, vamos lá na atividade oral de leitura, né? Dei uma aumentada aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Conheça ou recorde se já conhece uma fábula muito antiga atribuída ao Ésopo, que é um escritor, a cigarra e a formiga. Se eu não me engano, nós já chegamos a ler em sala de aula alguma coisa sobre a cigarra e a formiga. Nós já trabalhamos essa atividade em sala de aula, tá, pessoal? A fábula, né? Aí aqui embaixo ele mostra que a fábula mostra que não se deve negligenciar nenhum trabalho para evitar tristezas e perigos. Lembrando, pessoal, que eu pedi para que vocês ficassem atentos nesses textos que vocês estão lendo, porque nem sempre ele tem o significado de algumas palavras que não está no nosso dia a dia. Por exemplo, negligenciar é descuidar, esquecer, desleixar, né? Mas existem outras palavras que não são do cotidiano do dia a dia de vocês e é importante deixar escrito no caderno. Leia agora a versão de Monteiro Lobato para essa mesma fábula. Então, vocês vão ler, né, para essa mesma fábula, qual é a versão do Monteiro Lobato, para que vocês possam tirar uma conclusão e fazer um comparativo, né? Que o termo versão tem vários significados. Então, vocês podem fazer essa análise, né? Escrevam no caderno, mandem para mim, pelo e-mail, conforme eu falei com vocês. A cigarra e a formiga, por isso ele fala, né, a história da cigarra, conta a história da cigarra pra gente, né? A história da cigarra aí sendo contada. É importante, pessoal, mais uma vez frisando, que vocês façam essas atividades dissertativas no caderno e enviem para mim. Agora, nós vamos lá, aqui embaixo, na página ainda 93, os textos de Ésopo e de Monteiro Lobato têm várias semelhanças. Aí ele está falando, né, que as personagens são uma cigarra e uma formiga. Os fatos narrados são praticamente os mesmos. Acontecem num tempo no passado. Lembra aquele tempo cronológico que eu falei para vocês? Que é importante que vocês fiquem atentos ao tempo cronológico. Então, aqui, ó, acontece no passado, durante o inverno, é tempo cronológico. E são narrados em terceira pessoa. Apesar disso, eles não são iguais. Releia-os com atenção e respondam. Então, vai ser preciso que vocês leiam e respondam. E me envie essa atividade no e-mail, pessoal. Embora eu também vou deixar algumas atividades no plural, mas é preciso que vocês enviem para mim. Quais as principais diferenças entre eles? Vocês vão falar quais são as principais diferenças entre eles, entre os personagens. Vocês vão comentar o que vocês encontraram nessa diferença entre essas personagens. Vão anotar. É importante isso, pessoal, que vocês anotem tudo, porque isso faz parte da nossa aula, tá? Aí, por exemplo, nós estamos na atividade da página 94.
a linguagem utilizada, vocês vão explicar a linguagem utilizada por Monteiro Lobato é bastante informal. Nós já trabalhamos linguagem informal. Por que você acha que o autor fez essa opção? Então, vocês precisam explicar o porquê o autor fez essa opção de escrever uma linguagem informal, coisa que também nós já estudamos, nós já conversamos sobre a linguagem informal, que é uma linguagem sem muita cortesia, né? Então, é importante que vocês escrevam isso e tenham essa noção, né? Bom, no caso, vocês não serão chamados para fazer a leitura, né? Aí, é importante que vocês façam essa leitura em voz alta, deste trecho do Monteiro Lobato que ele está sugerindo aqui na página. É importante que vocês façam a leitura em voz alta, como vocês estão só, para vocês ouvirem o que vocês estão falando. É importante também vocês marcarem os pontos e as diferenças entre as personagens. No texto de Monteiro Lobato, acontece isso. No texto de Êxodo, acontece isso. É importante que vocês discriminem aqui embaixo a importância de cada diferença entre eles. E explicar, né, essa linguagem que o Monteiro Lobato utilizou, que ela é uma linguagem informal. Vocês precisam colocar essa linguagem informal, que é aquela linguagem que não tem, por exemplo, Vossa Excelência, Vossa Majestade. É uma linguagem mais próxima do nosso dia a dia, né? É legal também, pessoal, vocês treinarem aí na casa de vocês. Se for chamado aqui, que nem se for chamado para expor sua resposta, fale com calma e com um tom audível por toda a turma. E não deixe de ouvir com atenção as respostas dos seus colegas. É importante, como nós não estamos fazendo a aula oral, mas é importante que vocês tenham essa possibilidade de ler para vocês mesmos, para vocês terem noção do que vocês estão falando, que vocês possam ouvir o que vocês escreveram. Toda vez que nós escrevemos, é importante nós lermos para nós mesmos, para nós ouvirmos o que nós escrevemos. É onde nós encontramos erros, é onde nós falamos, não, nesse ponto aqui não está legal, eu posso melhorar tanto nesse ponto eu posso melhorar mais alguma coisa. Então, é importante, pessoal, que vocês façam isso, que vocês façam essa comparação, que vocês leiam com atenção, né, para que vocês consigam, vocês mesmos estarem analisando o texto que vocês escreveram. É importante vocês fazerem essa análise, vocês mesmos estarem corrigindo as concordâncias. É importante também, pessoal, relembrando, não é à toa que nós estamos estudando o sentido da oração, o sujeito, a concordância nominal, a concordância verbal. Quando você cria uma narrativa, quando você cria uma dissertação, é importantíssimo que se tenha concordância verbal. É importantíssimo que vocês se atentem aos sinais de pontuação, aos sinais de acentuação gráfica, porque isso reflete muito para quem está lendo. Quem está lendo necessita desses pontos para entender o que você quer dizer, ok? Daqui a pouco eu já volto com vocês, vou dar um tempo para vocês estarem lendo essa atividade aí, e eu já volto com vocês para explicar a atividade da página 94, ok?